a causa, a vivência de um político. Quando a pessoa entra na arena política, qual é o objetivo, qual é a missão, qual é o fundamento? Isto queremos entender e os que estão conosco desde a hora 8 poderão entender esta minha questão face ao que eu teria dito a priori, tentando caracterizar esta situação que diretamente ou indiretamente, porque também estamos a falar de políticos, diretamente ou indiretamente poderá coadunar com o que estamos aqui a discutir sobre a causa dos políticos. Há quem quer morrer por uma nação, há quem se calhar quer ter dinheiro, há quem quer deixar ficar um legado. Qual é a causa de um político? Doutor Manteiga, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. A pergunta sim está ligada. A pergunta que coloco mesmo a priori, nós temos visto muitos políticos no nosso país, parece que foi um bocadinho o retorno, sempre que avizinha-se a época das eleições, surgem novos partidos políticos e surgem novos políticos também nessa perspectiva. Na Assembleia da República, idem. Temos visto nomes, aliás, rostos que outrora não eram familiares, nem nos seus ciclos eleitorais, aliás, nem nas províncias, de onde se calhar podiam fazer algo diferente. Só temos visto, estão na Assembleia da República, alguns trazendo um discurso que há quem entende que se calhar não é do interesse do povo como tal, é mais pessoal, é um ataque pessoal para com o outro. E por vezes temos casos de aquele cidadão que é empresário e quando tenta-se fazer aqui um arrol de quais são os seus laços, percebe-se que não, este ou faz parte do partido X ou partido Y. Temos também casos de governantes que são apontados como homens ricos no verdadeiro sentido do nosso país. A pergunta que eu coloco é, qual é a causa fundamental atualmente e anteriormente qual era, se é que mudou, das pessoas quando entram na arena política, entram nesta saga, tornam-se políticos, influentes ou líderes de certos partidos? Muito bom dia, começando. Quero cumprimentar também aos telespectadores da tua TV e agradecer-vos a vós, como televisão, por me terem convidado e estar aqui a partilhar as minhas parcas ideias sobre o que é a política, as motivações que levam as pessoas a entrar para a política. Primeiro, dizer que a política é um meio social que qualquer sociedade usa para desenhar o seu desenvolvimento, desenhar as linhas mestras que vão nortear os direitos e liberdades fundamentais. Em termos vagos, seria isso. Agora, por que as pessoas entram na política? Aquilo que é minha convicção e aquilo que me moveu a entrar para a política, primeiro, porque foi movido por um ideal. No meu caso concreto, toda a gente sabe que eu sou membro da RENAM. Eu entrei para a política através da RENAM porque queria e gozo, não é? Muita estima pelos ideais da RENAM, pelos objetivos fundamentais da RENAM. E por via disso, porque através do partido político é possível exercer a política, eu acabei entrando para a política. Agora, não quero crer que outros políticos entrem para a política para ser rico. Okay. Primeiro, eu já sou político há mais de 30 anos e quem conhece a minha vida é uma vida de um cidadão simples. Não ostento riqueza, não tenho empresas, mas continuo focado na política porque entendo que através da política posso ajudar o meu país. Por isso, estando na Assembleia da República, procuro sempre, tanto quanto possível, dar o meu melhor contributo sobre o que eu penso, como o país deve ser gerido, como o país deve ser conduzido rumo ao desenvolvimento. Portanto, e eu quero crer que
tantos outros políticos não entram para a política para ficar ricos. Aliás, se olhar para o universo dos políticos, que hoje o rosto mais visível do político é o deputado. Não há de encontrar muitos deputados ricos. Não conheço um deputado que seja rico. Pelo menos da minha geração, não vejo nenhum deputado que se autoproclama que ele é rico. Agora, Mas a vida que leva o deputado, os benesses que tem, o tipo de viatura que usa, a residência, não é o sempre para o caracterizar como rico nem por aí. bom, eu não sei se isto é o termômetro para medir a riqueza de alguém. Primeiro, sobre Benesse. Ainda bem que colocas isso e eu tenho esta soberana oportunidade de repudiar a voz de alguns comunicadores e fazedores de opinião que descaracterizam os deputados. Ouvimos muito recentemente um ilustre comunicador a dizer que os deputados tinham mordomias escandalosas. Isso é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Eu estou-lhe a dizer que, se fores à minha casa, eu te convido a vir à minha casa, há de ver que eu levo uma vida de um simples cidadão. Tenho uma cadeira, tenho uma mesa, tenho um saquinho de arroz, tenho uma viatura. E para mim isso é suficiente. Agora, não sei se isso equivale a dizer que eu sou rico. Dizer que os deputados têm regalias escandalosas, faustosas, quer dizer, isso como é que eu diria? É descaracterizar os deputados. É tornar os deputados como um tapete social. E não pode ser. Primeiro, para o conhecimento de todos, até hoje, nós tomamos posse em janeiro de 2025. Até hoje, os deputados não têm viaturas. Essa legislatura, os deputados não receberam nenhuma viatura. Não receberam nenhuma viatura. Nem se sabe quando é que vão receber. Onde é que são as viaturas que os deputados receberam? Os únicos deputados que receberam viaturas são os membros da Comissão Permanente. Viaturas que já existem, que são da Assembleia. Os Mercedes, para os 17 deputados que estão na Comissão Permanente, incluindo a Presidente, e viaturas de campo, que são Mahindras. Quem é o ministro que anda no Mahindra? Quem é o PCA que anda no Mahindra? Estou a dizer que os deputados nem sequer Mahindra têm. Estão aí, apanhar chapa. Se sair agora a ver a minha viatura, há de ver em que estado está. Porque já tinha aquela viatura há mais de 5 anos. E, regra geral, uma viatura depois de 5 anos já está fora do uso. Mas aquela viatura já tem há 10 anos. Está aí fora. Vamos ver. Então, os deputados têm viaturas. Não há viaturas. E mais, quero aqui aproveitar e esclarecer. Os deputados têm direito a uma viatura por cada mandato. Viatura que eles pagam. São descontados. Não é uma oferta. Não é uma oferta do Estado. O único benefício que os deputados têm é facilidade de importação. O deputado escolhe a viatura que quer e o Estado facilita a sua importação. Mas você tem que pagar essa viatura. É o que se faz em todos os mandatos. Não há viaturas grátis para os deputados. O deputado gosta de uma exceção, em linhas gerais. Não é por isso. Mas não é só o deputado. Há vários servidores públicos que gozam de isenção. Se vais para o Tribunal Supremo, Conselho Constitucional, Tribunal Administrativo, PCAs, tem isenção de viaturas. Portanto, neste país, não é o deputado apenas que tem isenção de viaturas. Mas, como eu digo, o rosto mais visível do político é o deputado. 2. Eu reconheço que ganhamos acima da média do salário nacional. Acredito. E reconheço isto. Um bocadinho acima da média. Um bocadinho acima da Comparando com o média. salário mínimo do Mínimo de outros servidores públicos. Sim. Mas o Estado entendeu que, pela natureza do trabalho do deputado, devia ter esse salário. Mas não é o único servidor público no país que tem um salário acima da média.
Eu dava exemplo dos tribunais, do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Administrativo, PCAs. Vai lá para uma empresa pública ver quanto é que um PCA ganha. Se calhar um PCA pode pagar 10 deputados com o seu salário. Pode pagar o salário de 10 deputados. Em algumas empresas públicas aqui não. Então, aparecer um comunicador supostamente com alguma influência é antiético estar a descaracterizar os servidores públicos. E mais, eu acho que, pegando essa questão de ética, não é ético, porque a arma do comunicador é o microfone, é a voz, usar esses instrumentos para fazer linchamentos públicos. Não é correto. Por quê? Porque nós outros sabemos que alguns comunicadores têm palacetes, têm viaturas de alta cilindragem, e se nós formos a buscar o seu rendimento mensal, não vai justificar a riqueza que ostentam. Há comunicadores que são ricos neste país. De órgãos de comunicação? Diga? Das televisões, das rádios, comunicador, em que sentido? Estou a falar de comunicadores. No seu tudo? No seu todo. Um pouco por todo lado, em todos os cantos dos comunicadores, há indivíduos ricos. Por quê? Porque muitas vezes só negam uma informação e vão pedir suborno. Há jornalistas que vão pedir suborno. Dizem, eu não vou passar essa informação, tenho essa informação sensível, dá-me dinheiro. E são dados de dinheiro, não sabemos disso. Mas não é ético. Eu, pelo menos da minha parte, Zé Manteigas, aparecer na televisão, dizer, o comunicador fulano recebeu dinheiro para sonegar uma informação. O comunicador fulano adulterou uma informação. Porque há comunicadores manipuladores de opinião. Manipulam uma informação, transformá-la em verdade, mas em detrimento do bom nome, reputação de um cidadão honesto. Se eu perguntasse ao Dr. Manteiga, entre um deputado, um ministro, vice-ministro, um PCA, colocando aqui na balança, olhando para o povo, quem tem deveres acrescidos para com o povo moçambicano? Que este deve mais. Porque aqui se pergunta por que o povo ou por que os comunicadores, em algum momento, olham de uma forma massiva para os deputados. Claro, eu colocarei essa questão aqui para darmos a entender se há uma diferença, há quem deve mais ao povo explicações nesses dois grupos, nesses dois. Cada um tem seu dever. Aqui na tua TV, cada um de vocês tem seu dever. O Massango tem seu dever, está ali o cameraman tem seu dever. O deputado tem seu dever. E tem 3 deveres fundamentais: representar o povo, legislar, fiscalizar o governo. O governo tem o dever de gerir o Estado, gerir o país, arrecadar receita para o bom funcionamento do Estado. É o dever. E tem outras obrigações. Portanto, no contexto do Estado, cada órgão de soberania tem o seu dever. O Tribunal Supremo tem o seu dever. O Conselho Constitucional tem o seu dever. Portanto, não se pode dizer que uns têm mais dever que outros. O que se deve exigir é que cada um faça o seu dever. É como aqui na tua TV. O Massango é exigido pela empresa a fazer o seu dever. Porque no dia que não fizer o seu dever, sai fora. Não é assim? Exato. Sim. Portanto, e não se pode sacrificar todo um grupo porque o Manteigas tem um mau desempenho. Dizer, os deputados, o que se diz hoje, e muita gente, e sobretudo comunicadores, eu falo de comunicadores e os comentadores que perturbam a sociedade. E nós condenamos veementemente, eu pessoalmente condeno veementemente, que venha aqui um comunicador num debate comigo para falar. Porque perturbam a opinião pública. Quando fala um deputado. O deputado moçambicano não tem assessoria. Nós somos exigidos por dever de fazer leis. Leis que não ponham em causa o Estado. Normas que não entrem em contradição com outras normas. Mas o deputado não tem assessoria. O deputado moçambicano é deputado, é assessor, é tudo. Não tem gabinete.
na Assembleia da República. O deputado não tem um gabinete, não tem um sítio onde senta, pode sentar, ler os documentos, escrever, refletir. Não tem. Os nossos escritórios são as nossas casas. E falando de casa, o deputado não tem casa. O deputado não é alocado em nenhuma casa. O que o deputado tem é direito a um subsídio de renda de casa, que neste momento é um valor que nem sequer dá para arrendar uma casa aqui na cidade. Talvez no bairro periférico, lá por Intacas, Congolotes. Mas aqui na cidade... Mas esse valor está acima do salário mínimo do país. Eu estou a falar do valor da renda de casa. Exato. Então, esse valor da renda de casa é um valor que está acima do salário mínimo no país. Não sei. Não sei. Sim, porque cada um recebe a renda de casa segundo a posição que ocupa na Assembleia. Não sei. Mas aquilo que eu recebo, o que devo lhe dizer, não dá para arrendar uma casa aqui, na cidade. Eu tenho minha casa própria, construí, com o meu salário. Mas dizer que o deputado tem casa, o deputado não tem casa. O deputado não tem casa. E vou lhe dizer, com muita dor, há colegas que dormem quase aqui em garagens aqui na cidade, que vêm das províncias, que não têm casa em Maputo, porque não conseguem arrendar uma casa condigna. Acha que o deputado está a ser sacrificado, está a ser injustiçado? Bom, eu não sei se seria sacrificado ou injustiçado. Essas críticas eu olho como, digamos, uma pressão para o deputado ter maior prestação. Mas é uma pressão destrutiva. Porque eu, por exemplo, olhando pelo esforço que estou a fazer na Assembleia da República, eu estou na primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade. Estou lá desde o mandato passado, este é o segundo mandato. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade é a comissão com maior trabalho na Assembleia. Nós, como comissão, já trabalhamos e temos trabalhado aos finais de semana, aos feriados, quando outros colegas saem da plenária às 13 horas que termina a plenária da sessão da Assembleia. A primeira comissão muitas vezes fica a trabalhar até 17, 18, 19 horas, 20 horas. E não somos pagos por horas extraordinárias. Não há horas extraordinárias na Assembleia da República. Doutor Mantec. Nós fazemos por patriotismo e amor ao nosso povo. Doutor Mantec, acha justo um deputado, que estamos aqui a dizer, representa o povo moçambicano, este mesmo povo que está aqui a representar, está-se a queixar de horas extras, os professores estão a queixar de horas extras, estão-se a queixar do 16º salário, que tiveram 40%, e esses mesmos moçambicanos pagam a corrente elétrica, pagam a água, e para ter terreno estão a comprar, gastam rios e rios de dinheiro, fazem empresa para comprar terreno. Acha justo um deputado que representa o povo moçambicano ter, que é a lei, direito a uma viatura, ter direito a subsídio de combustível, direito a subsídio de residência? Acha justo essas regalias a quem representa o povo moçambicano? Massango, eu dizia aqui, no ordenamento jurídico moçambicano, cada órgão do Estado, cada órgão soberano tem seu dever. Quem tem o dever de prover recursos, de pagar salários, é o governo, não é a Assembleia, não é o deputado. O dever do deputado é aprovar leis, é fiscalizar o governo, representar o povo. Não se pode olhar para o deputado. Fala desse, não pode exigir que o deputado arrecade receita, porque não é dever do deputado. Mas o deputado pode pressionar o governo a... O deputado pressiona, por isso nós várias vezes fazemos perguntas ao governo, informações ao governo, justamente para saber por que não há salários tempestivamente, para saber por que há esse problema de horas extras, para saber por que as estradas estão nas condições em questão, para saber por que os hospitais não têm condições. Esse é o nosso dever, estamos a fazer. Agora, eu não sei se nós podíamos partir da premissa de que, como deputado representa o povo, não pode ter viatura. Se eu represento o povo, para eu poder ir lá no terreno, porque nós como deputados somos obrigados por lei a ir até o terreno para falar com o povo, para saber quais são as necessidades. Nós não falamos à toa na Assembleia da República, falamos com conhecimento de causa. Como é que eu vou
daqui até, por exemplo, Mandimba, em Niassa. Porque o deputado representa o povo todo do Rumo Maputo. Como é que eu posso ir aferir a situação do distrito de Xindi, por exemplo, na Zambésia? Como é que eu posso ir a Chicoalaquara? Então está a dizer que o deputado tem que ir de chapa. E quando chegar no local, depois para ir lá para a população, onde não há chapa, como é que vai? Tem que ir a pé. Então, nós quando colocamos algumas questões, temos que colocar com razoabilidade. E o deputado não é o único servidor neste estado que tem viatura. E eu estou a dizer que há servidores com viaturas de alta cilindrada, que nem são obrigados, aliás, não têm o dever de ir à população, de ir percorrer todo o terreno que precisa de um 4x4. Nem todos. Mas o deputado é obrigado a ir em cada ponto desse país, até a localidade lá, a população. A questão que eu coloco aqui ao deputado, o deputado está a trazer uma realidade, o povo moçambicano não tem este contato com as lideranças, não tem esse contato com quem é de direito para expor esta desigualdade social. Os deputados que representam o povo moçambicano, acreditamos que vão às bases, têm um contato com o povo moçambicano. O que é que estão a fazer ou já expuseram esta desigualdade que há servidores que estão a usar um foi-bafó enquanto não deviam ter foi-bafó? Não estou a dizer que não deviam ter. O que estou a dizer é que há servidores públicos que têm foi-bafós, mas que provavelmente não têm obrigação de ir ao terreno à população como o deputado é obrigado a ir. Tem lutado para que isso seja, os deputados lutam para que esse... Você é comunicador, você é jornalista, tem estado a assistir, a acompanhar os debates na Assembleia da República. O que é que está a falhar? Por exemplo, o deputado já está... O que está a falhar é que uma parte do Estado ou de servidores públicos não está a prover aquilo que é necessário para colmatar essas dificuldades. Isso é que está a falhar. Qual é essa parte? Que não está a fazer? Falta de recursos. Quem aloca recursos? Quem paga salários? Quem deve pagar salários? Quem deve pôr medicamentos nos hospitais? É o governo. Não é o deputado. Não é o deputado. O deputado aprova o orçamento. Lembre-se, em dezembro, todos os anos, a Assembleia aprova o Orçamento Geral do Estado. O que é o orçamento? É a autorização que o governo, os deputados dão ao governo para ir arrecadar receita e fazer despesas. Isso aqui é o orçamento. Por quê? Porque o governo não pode gerir o país sem recursos. Mas também esses recursos têm que ser de forma transparente, porque por isso há um orçamento. Há uma previsão do que deve ser arrecadado e do que deve ser gasto em cada ano econômico. E nós fazemos como nosso dever, em todos os anos. Então, não se pode ver a Assembleia da República como o elo mais fraco ou simplesmente o elo que menos serve o país. Não. Nós estamos a fazer o nosso dever em 100%. Uma coisa é o debate, outra coisa é aquilo que é o cumprimento do nosso dever. Nós fiscalizamos o governo. Por exemplo, agora, depois desta sessão que vai terminar, todas as comissões especializadas vão estar nas províncias para ir fiscalizar as instituições do Estado. Os deputados são obrigados a ficar 60 dias, cada um no seu círculo eleitoral, para ir trabalhar com o seu povo. Isso vai acontecer. Vai acontecer e acontece em todos os anos. Então, eu continuo a dizer, o problema é dos nossos irmãos comunicadores, que alguns até, quando querem procurar um tacho, querem alguma, como é que vou dizer, criar algum nome na praça pública, pisam os deputados para se autopromoverem, o que é errado. Para ir buscar tacho, você tem que usar as suas capacidades, as suas qualificações. Não precisa de descaracterizar o outro, dele fazer linchamentos públicos de caráter aos outros. Mesmo passamos deste assunto. No seu ponto de vista, se dissolvesse a Assembleia da República, acha que pode mudar alguma coisa negativamente na vida do povo moçambicano, não a Assembleia da República? Que impactos pode haver na vida do moçambicano? Um impacto indireto. A dissolução de um órgão como a Assembleia da República não é solução dos problemas.
E nunca vai ser. Eu questionava para vermos aqui qual é o papel da Assembleia da República. O que estou-lhe a dos dizer, deputados. Massango, o papel da Assembleia da República é legislar. A Assembleia não produz leis? E essas leis têm tido um impacto significativo em Não, mudar alguma coisa responda-me. mesmo? A Tem. Assembleia tem. Sim. O que é tem legislar? Nós não estamos a representar o povo. Não fomos eleitos pelo povo. Exato. Não estamos ali em nome do povo. Exato. Estamos. Então, Não estamos a fiscalizar o governo. Estamos. Não estamos a fazer o nosso papel. estão a Então fazer o você vosso vai, papel. você vai dizer, dissolve a Assembleia. Por quê que vai ser dissolver? Porque para dissolver a Assembleia tem que haver razões ponderosas. E a Constituição estabelece em que circunstâncias a Assembleia da República deve ser dissolvida. Não é porque eu entendo que o deputado come muito, tem viatura, então a Assembleia tem que ser dissolvida. Não é assim. Isso é teórico demais e não procede. Qual é a causa de um político? A causa de um político na gênese. Estamos Eu aqui- no início lhe dizia que eu fui movido por um ideal, o ideal da Renamo. E fui depois para a política como meio para servir, ajudar o meu país. Está a servir o povo. E eu na minha ótica, sim. Agora, podes dizer que não estou a servir? Olhando os demais políticos, acha que Não, eu estou a falar do meu caso. E mesmo olhando para os outros, por aquilo que é o dever da Assembleia da República, eu acho que estamos a fazer o nosso dever. Acho que estamos a fazer o nosso dever. Não, desassociando mesmo, já entrando no outro tema também relacionado a partidos políticos, desassociando não taxativamente a própria Assembleia da República, olhando os demais políticos, por exemplo, líderes políticos. Estamos aqui, o povo está aqui a perguntar, estamos a passar por injustiça X, Y, Z, cadê a força da oposição, cadê a força da política, ou os políticos para nos apoiarem? Acha que os políticos estão a fazer o seu papel, entendemos que o papel é servir o povo, estão a servir o povo? Sabe, Massango, eu digo isso com muita dor. Hoje, Troca o GC, produção, estamos no outro tema. muitos moçambicanos lembram-se com muita saudade do saudoso presidente Afonso Macacho Maceta de Acama. Lembram-se com muita saudade. Lembram-se com muita saudade. Mas muitos desses, ontem, combateram o presidente de Acama. Muitos desses falaram mal do presidente de Acama, falaram mal da Renamo. Mas hoje, todos, incluindo até membros do partido do poder, têm saudade de Acama. Isso por quê? Porque nós temos o mau hábito como pessoas. Isso é a personalidade humana, né? Nunca valorizamos o presente. Até há um ditado que diz: muitas vezes nós nos esquecemos que somos felizes, mas depois de passar a oportunidade, nos lembramos: epa, fomos felizes com aquela mulher, com aquele esposo. Quando nós vamos para outra, Não damos valor quando temos. não Só quando damos perdemos, valor, só quando perdemos é que valorizamos. E o que acontece? Membros da FLIMOS estão com saudade de Jacam, sentem que perdão de Sim, Jacam. senhor. Também. Hoje disse que não temos oposição. A oposição, sim, nós a Renamo estamos aí. Mas ontem, quando Jacama batia a mesa, dizia: isso não pode ser. Vou incendiar o país. Diziam que é belicista. Não te lembras? Jacama é belicista. Já quiseram, inclusivamente, ilegalizar a Renamo, porque éramos belicistas, porque tínhamos armas. Quantas vezes ameaçaram ilegalizar a Renamo? Mas hoje dizem a Renamo entregou as armas por quê? Está a ver essa percepção? Hoje nós somos cristãos. Vocês entregaram armas por quê? Quando vocês tinham armas, a Frelimo tinha medo de vocês. Nós dissemos: não, estamos numa nova fase. Não podíamos manter as armas. Porque Foi nós... atacada, Renamo foi atacado o presidente da Câmara porque tinha arma, batia a mesa, Sim, impunha-se, usando sim. o que tinha como... E chamava o cidadão o comum. próprio cidadão comum. Dizia: Jacama é bandido, é belicista. Não te lembra disso? Mas hoje, tem saudade. Eu vejo aí vídeos. Jacama, se existisse. Jacama dizia: quando eu morrer, vocês vão ser escravos. E estamos a ser. Estamos a ser. Estamos a ser escravos atualmente. Mas vai lá para os vários grupos no WhatsApp, os comentários que existem. Quem é que está satisfeito com a governação? Quem é que está satisfeito? Você está satisfeito com a governação?
Você está satisfeito, você, Massano, está satisfeito com a governação? De hoje. Hoje existe inclusão no país? Hoje você vai ao hospital público, vai ter um bom tratamento? Vai encontrar um médico disponível? Há de ir à farmácia encontrar medicamento disponível? Você como cidadão? Não. Tem que ir à clínica, tem que ir a uma farmácia privada. O teu filho, para ter boa educação, tem que lhe meter numa escola privada. Hoje, quem tem alguma posse, prefere sacrificar os seus parcos recursos para colocar o seu filho na escola privada. Mas num país normal, nem há escolas privadas. Num país normal. Num país normal, você quando vai para uma escola privada, aliás, para uma escola pública, você é formado. A qualidade reside na escola pública e não há necessidade de uma escola Devia privada. residir na escola pública. Não, dizia em outros países, enquanto em Moçambique não. Não sabes que o nosso ensino não tem qualidade? Não há adolescentes na 7ª classe, 8ª classe que não conseguem até escrever o próprio nome. Que não conseguem fazer uma redação. A que se deve isso? Por causa da má qualidade do ensino. Esta má qualidade, a que se deve? Nós temos professores, temos aqui material escolar, a que se deve esta má qualidade do ensino? Como é que um professor mal formado vai formar bem o seu aluno? Como é que um professor mal formado vai formar bem o seu aluno? Onde é que houve esse rompimento? Estamos aqui a assumir que, a priori, nós tínhamos professores... Por causa da má qualidade. governação. Este país cometeu erros estratégicos de governação. Primeiro, ao combater a autoridade tradicional, os régulos. Segundo, ao combater a igreja, as igrejas. E devo lhe dizer, os melhores quadros que neste momento o país tem foram formados pelas igrejas. Pela igreja católica e outras igrejas. Os melhores quadros que este país tem. Depois dessa geração ir embora, há de ver até lá, não sei se existiremos, mas teremos péssimos quadros do Estado. Por quê? Porque estão a ser formados a partir de uma raiz má. Uma planta, uma árvore má não pode dar boas laranjas. Então, quando ele começou a derrapar esse Estado? Quando ele começou a entrar em colapso? com a introdução do comunismo e as nacionalizações. O governo da Frelimo, quando tomou o poder, nacionalizou as igrejas, nacionalizou os internatos, nacionalizou as escolas de artes e ofícios. Hoje não temos escolas de artes e ofícios. Ok. Não temos. Hoje, uma criança quando vê o mais velho não é capaz de cumprimentar. Não vou falar do transporte público, porque os transportes públicos andam superlotados que nem uma sardinha. Uma lata de sardinha. Mas, em situações em que, por exemplo, num convívio, está um jovem sentado numa cadeira, chega um adulto, dificilmente aquele jovem dá cadeira ao adulto. Isso porque não há educação moral nas escolas. O governo da Frelimo, quando entrou em 75, destruiu as bases da moral. Então, começou a construção de um Estado sem bases, sem princípios, sem moral. Por isso temos hoje o resultado que temos. Hoje é normal um servidor público, né, exigir 100 meticais, 200 meticais, para poder atender um cidadão. Mas antes nunca acontecia isso. Nunca acontecia isso. Eu, quando fiz a 9ª classe, ainda havia alguma dose de moral. Meu pai nunca foi exigido para pagar nem um tostão ao professor para eu passar de classe. Eu fiz 7ª, 8ª e 9ª na escola pré-universitária 25 de setembro em Climane. Eu nunca paguei nem um tostão ao professor. Escola pública. Porque naquela altura havia princípios. Ainda havia resquício daquela moral que se trazia do tempo colonial. Mas hoje, para fazer prova,
Para fazer prova, a criança tem que levar 50 meticais. Vai levar 50 meticais para fazer o quê? Tem que pagar ficha. O que é isso? Cadê a oposição nesta perspectiva? Estamos aqui a dizer que é o partido do poder. Está aqui a oposição a falar. Está aqui a oposição a falar. E nós falamos disso. Massango, está aqui a oposição a falar. E nós falamos disso. Eu, pessoalmente, falo disso. O país é testemunha. Como é que você vai exigir uma família? Imaginemos, são 4 crianças. 50, 50, 50 para ir fazer prova. Esse dinheiro é para quê? Fica para o professor. Eu conheço situações em que o professor sobrevive disso. Quando chega tempo de provas, é tempo de amealhar dinheiro. Neste momento que falo, vão começar provas. Nessa semana. Os professores estão a esfregar as mãos. Vão receber 20, 20, 20 de cada aluno. Isso é imoral. É imoral isso. Mas o governo do dia não é capaz de combater isso. E não se combate isso de qualquer maneira. Tem que dar boas condições àqueles funcionários. Perdão, produção, por causa do tempo, peço que cancele o link, mande um Facebook na tela. Peço o Facebook aí na tela, cancela aí o link, porque o tempo já não te ajuda. Doutor Manteiga, dizia que as pessoas apontavam o dedo ao presidente Afonso de Lacama. Morreu, agora o povo está a ser escravizado. Tem saudades. Tem saudades. O povo está a ser escravizado. A pergunta que eu diz que a oposição, a Renamo existe. Acha que a Renamo está a fazer a pressão correta a Frelimo, de modo em que a Frelimo não esteja à vontade? Mação, a pressão não é só de armas. E não podemos entender que para a oposição fazer valer a sua pressão, temos que pegar em armas. Esse país precisa de paz. Não precisamos de pegar em armas. O mais importante é que o governante tem que saber ouvir. Até os partidos extraparlamentares, você no início colocava a questão, quando se aproximam as eleições, já há muitos partidos políticos que aparecem, não sei o que. E é verdade. Depois das eleições desaparecem. Recebem aquele fundo, nem fazem campanha. Peço desculpas, mas é a realidade. Alguns partidos não fazem campanha. Depois das eleições desaparecem. Mas a Renamo não é esse tipo de partido. Não é. Há um diferencial da Renamo com os demais partidos. A Renamo é um partido com relevo neste país. E nós existimos e existiremos sempre neste país. Posso dizer que a Renamo é líder da oposição? Bom, legalmente não. Mas em termos de popularidade, nós somos líderes da oposição. Não vais a nenhum povoado deste país em que não encontra Renamo. Não há. Eu lhe garanto. Não vais a nenhum povoado em que não encontra uma bandeira da Renamo a flutuar. Não há. Nós somos um partido com inserção, porque saímos do povo e sobrevivemos a partir do povo. Acha que a Renamo, o povo ainda se identifica com a Renamo? A Renamo carrega a causa do povo? Anteriormente, por exemplo, na zona